Fala, criminalistas! Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e vamos dar início a mais um programa do Fala Criminalista, trazendo sempre os bastidores da nossa advocacia criminal. E o tema de hoje, o tema da nossa live, Lei 14.843, agora uma lei recente, de 11 de abril de 2024, não tem nenhum mês que a lei entrou em vigor e a gente já está trazendo, a gente já está discutindo, a gente já está trazendo esse tema para que a gente possa entender o que foi que de fato mudou na lei 14.843 de 2024. Na verdade, através da lei 14.843, o que foi que mudou na lei de execução penal, a Lei 7.210. A Lei 14.843, ela é uma legislação que ela vai alterar a Lei de execução penal. E esta lei, a 14.843, ela traz algumas situações novas, né, que o advogado criminalista ele precisa estar atento, principalmente quem atua no âmbito da execução penal. Quem atua na execução penal tem que estar atento ao que foi alterado através desta lei 14.843, que é a lei intitulada Lei Sargento Dias, né? É uma lei que ela recebe esse nome, Sargento Dias, em razão de um crime de homicídio que aconteceu lá no estado de Minas Gerais, que teve como vítima um sargento da Polícia Militar do estado de Minas Gerais, que ele foi morto em uma perseguição. E o autor desse crime de homicídio, ele estava sendo beneficiado com a saída temporária, né? Em razão disso, se criou um movimento com a finalidade de se alterar a legislação da execução penal, principalmente no que tange, no que diz respeito a essa parte da saída temporária. Ela alterou outros pontos da legislação, mas ela recebe esse nome, Lei Sargento Dias, exatamente porque é uma espécie de homenagem, né, ao Sargento Dias, um sargento da Polícia Militar lá de Minas Gerais, que morreu em uma situação de perseguição a um indivíduo que estava sendo beneficiado pela saída temporária. Ele tinha sido beneficiado pela saída temporária e nesse período da saída temporária ele cometeu esse crime de homicídio contra o Sargento Dias, lá de Minas Gerais. Por isso que é dado o nome à lei de Lei Sargento Dias. E isso tem sido cada vez mais comum, né? Você, de uma certa forma, colocar nome de pessoas, né? Atribuir nome de pessoas a determinadas leis. E aqui eu trago a Lei Mariana Ferrer, que teve uma situação de uma audiência de instrução em julgamento, em que a vítima daquele processo, ela acabou sendo, de uma certa forma, ofendida, né, no decorrer da instrução processual, através das perguntas que eram feitas, e aí surgiu esta Lei Mariana Ferrer, com essa finalidade, né, de resguardar, né, de que as partes elas têm uma obrigação de tratar com respeito, né, as vítimas de processos que envolvem violência sexual. Então, dessa forma, está cada vez mais comum se atribuir nome de pessoas às leis, né? Acontecem situações específicas que acaba vindo à tona, né, nas redes sociais, e o Brasil todo acaba tomando conhecimento, e aí o legislador, diante daqueles casos de repercussão, ele acaba criando uma lei, e essa lei ele atribui um nome, muitas vezes um nome relacionado a pessoas envolvidas naquele fato específico, né? Naquela situação do caso concreto. Gente, vamos lá, prosseguindo com a análise da Lei 14.843.
Primeiro ponto que eu gostaria que vocês observassem é o seguinte: hoje, 19 de abril de 2024, a gente vai fazer análise dos dispositivos desta lei, mas o que eu quero que vocês entendam é que pode acontecer de que daqui a pouco isso mude, né? Mas por que pode mudar? Porque o Congresso, ele pode derrubar o veto do presidente da República. Esta lei, ela vinha com muito mais dispositivos normativos. E o presidente da República, ele decidiu vetar vários pontos trazidos ali no projeto de lei, né? Projeto de lei tratado pelo Congresso Nacional. E em razão desses vetos, pode ser que o Congresso ele venha derrubar esses vetos do presidente da República. Então a gente pode estar tratando hoje de uma legislação que amanhã pode ser alterada em virtude do Congresso derrubar esses vetos. Mas o que é que cabe a nós hoje aqui no programa? Fazer a análise do que existe na Lei 14.843, de acordo com que ela tem, do que existe hoje na lei, né? Se posteriormente vai ser alterado, se posteriormente o Congresso Nacional vai derrubar esses vetos do presidente da República, aí a gente vem e faz uma outra live, um outro programa para tratar dessas alterações. Mas o objetivo da gente hoje é tratar da lei como ela está em vigor hoje, como ela está em vigor. Então é isso que nós iremos tratar na live de hoje. Gente, o primeiro ponto é a inserção lá no artigo 66, inciso 5, de uma linha, a linha J, que foi inserido lá no artigo 66. Para quem não sabe, este artigo 66 da Lei de Execução Penal trata sobre a competência do juiz das execuções. Qual é a competência do juiz das execuções? E lá no artigo 66 tem lá elencado quais são as competências trazidas na lei do juiz da execução. E esta lei, a 14.843, ela insere uma linha, que é a linha J, no artigo 66, né? No inciso 5, a linha J. Compete ao juiz das execuções, da execução, determinar a utilização de monitoramento dentro das hipóteses legais. Isso, na verdade, já vinha sendo feito, né? O juiz das execuções determinando um monitoramento eletrônico. O que o legislador buscou, o que o legislador quis, foi só positivar o que já tinha, o que já vinha sendo feito pelo juiz no âmbito da execução de pena. E aqui, gente, quando se trata do monitoramento eletrônico, é importante que vocês fiquem atentos ao que dispõe lá a resolução 412 do Conselho Nacional de Justiça. Esta resolução, a resolução 412 do CNJ, é a resolução que trata sobre o monitoramento eletrônico. Quais as hipóteses de monitoramento eletrônico? O monitoramento eletrônico ele pode estar sendo aplicado, né, como uma medida cautelar, lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, monitoramento eletrônico no inciso 9, lá do artigo 319, ele é uma medida cautelar. E ele pode também estar sendo aplicado, o monitoramento eletrônico, no âmbito da execução de pena. Quais as hipóteses? No caso de saída temporária, é possível a aplicação do monitoramento eletrônico. No caso do cumprimento do regime semiaberto, é possível a aplicação do monitoramento eletrônico, que a gente chama do semiaberto flexibilizado, porque se a gente for pegar o que está descrito na lei de execução penal, o semiaberto ele deveria ser cumprido em colônia agrícola. Acontece que pelo fato de não existir estabelecimentos prisionais apropriados para acomodar os presos, né? Os apenados que cumprem pena em regime semiaberto,
existe uma espécie de flexibilização, né, de adequação à realidade que a gente tem. E aí é possível que se aplique dentro do semiaberto o monitoramento eletrônico. Nas comarcas do interior, isso é muito comum, aplicar o monitoramento eletrônico quando do cumprimento do regime semiaberto. Isso é muito comum nas comarcas do interior. Nas capitais, onde existe colônia agrícola, esse semiaberto, muitas vezes, ele funciona lá. Nas capitais, os presos, eles cumprem pena em regime semiaberto em colônias agrícolas. Alguns em estabelecimentos prisionais, como se tivessem recolhidos no regime realmente fechado, né? É como se eles maquiassem, é como eles criassem instituições prisionais que não são colônias agrícolas, mas eles destinam essas instituições prisionais para receber os presos que cumprem regime semiaberto. E aí é possível que em Sobral ou no interior do estado do Ceará, você tenha um preso cumprindo pena em regime semiaberto, monitorado eletronicamente, e na capital, em Fortaleza, você pode ter o preso no mesmo regime semiaberto, recolhido em uma unidade prisional. Ou seja, se presos que estão na mesma situação, cumprindo pena no mesmo regime, mas que estão ali em situações distintas, né? Não deveria ser, mas infelizmente é a realidade que a gente tem. Então o artigo 66, inciso 5, a linha J, ele traz a competência, a inserção da competência do juiz das execuções para determinar a utilização de monitoramento eletrônico. É uma mudança que não faz tanta diferença, porque isso já vinha acontecendo, mas a gente está falando porque é uma alteração trazida na lei. Mas se você quer se aprofundar no âmbito do monitoramento eletrônico, como é que funciona esse monitoramento eletrônico, é muito comum dentro da execução o apenado descumprir a área de monitoramento eletrônico, violar a área de monitoramento eletrônico. Se você quer saber como é que funciona o monitoramento eletrônico, vai lá na resolução do CNJ 412. No artigo 3º, do inciso 1 ao inciso 6, você tem as espécies de monitoramento eletrônico. Monitoramento eletrônico, muitas vezes aplicado no âmbito da ação penal como medida cautelar, e o monitoramento eletrônico, muitas vezes aplicado no curso da execução da pena. Tá certo, gente? E aqui a gente passa para a próxima alteração trazida lá na Lei 14.843, o artigo 112, parágrafo 1º. 112, parágrafo 1º, e eu preciso que vocês prestem atenção neste artigo, porque vai mudar demais a atuação do advogado no âmbito da execução de pena, gente. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Gente, aqui nós estamos falando da progressão de regime. A progressão de regime. A pena ela é cumprida de forma progressiva, do regime mais grave para o regime menos grave. Então nós temos o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. E a pena ela é cumprida de maneira progressiva. Às vezes chegam os clientes no escritório e o sujeito ele é condenado a uma pena de 10 anos. E aí a dúvida que a família tem, ele vai passar 10 anos preso, ele vai passar 10 anos recolhido em uma unidade prisional. E aí a gente tem todo o cuidado de explicar que esta pena ela é cumprida de maneira progressiva, de um regime mais grave para um regime menos gravoso, com o fim de possibilitar uma ressocialização,
um retorno gradual à sociedade. E o objetivo da execução penal é não só executar aquela pena que foi imposta, mas também promover esta ressocialização daquele indivíduo que cometeu um crime à sociedade. Como é que esse indivíduo vai voltar para a sociedade, para o convívio em sociedade? E aí o legislador disciplina esta forma gradual de progressão, sempre de um regime mais gravoso para um regime menos gravoso. Então, para existir essa progressão, é analisado dois critérios. A gente tem um primeiro critério, que é o critério objetivo. O que é o critério objetivo? É saber se ele cumpriu aquela pena, aquela fração de pena, aquele percentual de pena que foi determinado, né? Alguns crimes existem hoje, a alteração da Lei 3.964, do famoso pacote anticrime de 2019, trouxe uma alteração no que diz respeito a esse percentual de cumprimento de pena. Por exemplo, em determinados crimes, o sujeito, para progredir de um regime para o outro, ele tem que cumprir 16% da pena dele, outros 20%, outros 25%, enfim, vai depender do crime que está sendo, que ele foi condenado. Nessa situação, que é o requisito objetivo, para ele progredir, ele tem que ter cumprido aquele percentual da pena, para ele poder progredir de um regime mais gravoso para o menos gravoso. Então, isso é o chamado de critério objetivo. Por outro lado, gente, a gente tem um critério subjetivo. O que é o critério subjetivo? É a conduta do apenado, né? E aqui é que é feita, é que é trazida a inovação. Qual é, na verdade, a alteração trazida no 112, parágrafo 1º? A exigência de exame criminológico. Esta é a alteração trazida na lei, no artigo 112, parágrafo 1º. Exame criminológico. Antes, a gente não tinha esta exigência do exame criminológico. O juiz poderia até exigir o exame criminológico, mas não era obrigatório o exame criminológico para progredir de regime, certo? Existe até uma súmula, que era a súmula 439 do Conselho Nacional de Justiça, que admitia o exame criminológico desde que a decisão fosse motivada. Então, antes da alteração desta lei, trazida por esta lei, a gente tinha um exame criminológico que não era obrigatório. O exame criminológico não era obrigatório. O juiz, ele poderia determinar a realização do exame criminológico, mas para ele determinar a realização do exame criminológico, ele precisava motivar, ele precisava proferir uma decisão motivada, dizendo por que, naquele caso específico, porque aquele apenado iria se submeter ao exame criminológico. Então, a súmula 439, ela disciplinava exatamente isso. O exame criminológico, ele não era obrigatório, admitia-se o exame criminológico, mas desde que o juiz motivasse, dissesse por que ele tinha que se submeter a esse exame criminológico. E aí, com esta alteração trazida pela Lei 14.843, o exame criminológico ele passa a ser uma condição, como algo que se fosse obrigatório a realização deste exame criminológico. Muita gente não sabe o que é o exame criminológico e como funciona o exame criminológico, certo? Muita gente ainda não tem conhecimento de o que é esse exame criminológico, como é que é feito esse exame criminológico e como funciona esse exame criminológico. É algo fácil de ser realizado? É algo rápido de ser feito? Gente, e quando nós vamos para a prática, a coisa é totalmente
diferente do que é trazido na legislação. Primeiro ponto, gente. O exame criminológico, ele é o quê? Ele é um conjunto de exames. Ele é um conjunto de exames. Ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Composta por um psiquiatra, pelo um psicólogo ou psicóloga ou pelo um assistente social. O exame criminológico é exatamente isso. É um conjunto de exames seja feito pelo psiquiatra, um médico psiquiatra, feito pela psicóloga e feito pela assistente social. E aqui, gente, é o grande problema. O quê? A falta de estrutura das unidades prisionais do sistema prisional para possibilitar a realização de um exame criminológico. É o primeiro ponto. A ausência de estrutura do Estado para que este exame criminológico seja feito em tempo razoável. Teve uma situação que eu atuei em que a juíza ela determinou a realização de um exame criminológico. Para vocês terem ideia, esse exame criminológico ele demorou 6 meses para ser realizado. 6 meses. 6 meses para ser realizado. E ele só foi realizado porque só veio a ser realizado porque praticamente toda semana eu estava ligando para a unidade, para o setor da Secretaria de Administração Penitenciária para implorar a realização deste exame criminológico. E eu comunicava à juíza, informando que o exame criminológico ainda não tinha sido feito, renovava o ofício para a secretaria, para que fosse feito um novo exame criminológico. No entanto, o exame criminológico não era feito. E qual era a argumentação que eles utilizavam para não fazer o exame criminológico? Simplesmente a ausência de estrutura, a inexistência de estrutura que apta a proporcionar a realização desses exames. E eu lembro na época que eram poucos psiquiatras para fazer o exame criminológico de todo o estado do Ceará. Mas essa realidade do estado do Ceará é uma realidade de todo o Brasil. Uma dificuldade técnica, uma dificuldade operacional dos profissionais que integram as secretarias de administração penitenciária de proporcionar a realização desse exame criminológico em tempo hábil. Então, o primeiro ponto que eu vejo é a ausência de estrutura para que esses exames criminológicos eles sejam feitos em tempo hábil, em um tempo razoável. Então, pode ser que o apenado ele espere 6 meses, 1 ano até por um exame criminológico que só vai ser feito depois de 6 meses, 1 ano, e ele fica impedido de progredir de regime, aguardando esse exame criminológico. Um verdadeiro absurdo. E aconteceu isso comigo em um caso concreto, no âmbito de uma execução de pena, em que a juíza exigiu como condição para que o meu cliente progredisse do regime fechado para o semiaberto a realização do exame criminológico. E depois de muita luta, de muito sabor, né, de muita energia gasta, foi que eu consegui a realização desse exame criminológico. Então passou quase 1 ano para a realização desse exame criminológico. Então, pela estrutura do sistema carcerário que a gente conhece, que a gente sabe que existe, né, pelo Brasil, a realização desses exames criminológicos, eu tenho certeza que vai ser uma dificuldade muito grande, certo? Vai ser algo que eu já enxergo a possibilidade da jurisprudência flexibilizar isso.
Eu já enxergo a possibilidade da jurisprudência flexibilizar isso. Por que, Osés, essa possibilidade? Porque eles não fazem distinção de quando o exame criminológico será realizado. O exame criminológico seria realizado para todo e qualquer pedido de progressão de regime. Vamos supor um indivíduo que cumpre pena por um crime cometido, um crime hediondo, né? Hediondo, e um sujeito que cumpre pena por um furto, um simples furto. Ou seja, sujeito que cumpre pena por um crime hediondo, vamos supor um homicídio qualificado, vai ser exigido o exame criminológico dele, como também vai ser exigido o exame criminológico de um indivíduo que não cumpre pena, na verdade, por um crime menos grave, né? E aí está perguntando, e agora sendo obrigatório para a progressão? Exatamente, o exame criminológico sendo obrigatório para a progressão de regime. E aqui ele não faz distinção nenhuma quais são os crimes que é obrigado esse exame criminológico. Ou seja, o exame criminológico passou a ser uma condição, né, obrigatória para todas as execuções de pena. Então a gente tem primeiro esse ponto, que é a dificuldade que a gente enxerga de que isso realmente venha a acontecer no âmbito da execução de pena. Como é que o Estado ele vai se preparar para que esses exames criminológicos eles sejam realizados? O que eu vejo que vai acontecer, na verdade, é o seguinte: é muita gente passando do tempo de progressão porque esses exames criminológicos não vão ser realizados. E aí o que acontece? Fica um ano passando, 6 meses, 7 meses passando do seu tempo de progressão, esperando um exame criminológico, que muitas vezes pode ser que nem seja feito. E aí eu entendo que futuramente o que vai ser observado é uma jurisprudência que vai flexibilizar isso. Eu acredito que é o que vai de fato acontecer. Então, gente, para que a gente entenda melhor essa progressão de regime, a gente tem um critério objetivo, que é o tempo de cumprimento do tempo de cumprimento da pena, e a gente tem um critério subjetivo, que antes a gente tinha apenas a certidão do diretor da unidade prisional, né, atestando se aquele indivíduo tinha uma boa conduta carcerária dentro da unidade prisional. Com a lei 14.843, que alterou lá o artigo 112, parágrafo 1º, esse exame criminológico passou a ser uma exigência legal. Todo o processo de execução, segundo o artigo 112, parágrafo 1º, vai ser obrigado à realização de um exame criminológico. E o exame criminológico é aquele exame feito por uma equipe multidisciplinar, formada por psiquiatra, psicólogo e assistente social. E o que a gente sabe na prática é que o Estado não tem estrutura para possibilitar a realização desses exames aí para quantitativo expressivos de presos, né, apenados que a gente tem hoje. Outro ponto, gente, que vai ser uma dificuldade muito grande quando se fala do exame criminológico: o conteúdo do exame criminológico. Teve um caso, uma situação que eu quero compartilhar com vocês, e vocês irão entender muito bem o que eu vou mostrar como dificuldade para implementação, para tornar obrigatório o exame criminológico. Teve um caso que eu atuei em que o sujeito ele iria progredir de regime. Já tinha adquirido o requisito objetivo, né, que é o tempo, passou aquele tempo que a lei determina naquele regime, e ele tinha o direito de progredir para um regime menos gravoso. Quando eu fiz o pedido de progressão de regime, o juiz solicitou a realização do exame criminológico.
E aí foi feito o exame criminológico. Qual era o crime que ele havia sido condenado? Estupro. Este era o crime que ele havia sido condenado. E por conta disso, o juiz da execução solicitou a realização por decisão motivada, porque a gente tinha a súmula 439 que determinava que para exigir o exame criminológico a decisão tinha que ser motivada. O juiz determinou a realização do exame criminológico. Só o que acontece? O psiquiatra foi fazer a análise deste apenado e quando ele começa a fazer a entrevista com o apenado, ele questiona o seguinte: você se arrepende do crime que você cometeu? Você se arrepende do crime de estupro que você cometeu? Só o que acontece? Aquele apenado, ele nunca reconheceu a prática do crime. Ele nunca admitiu ter cometido aquele crime. Ele foi condenado pelo crime de estupro, mas ele nunca reconheceu, ele nunca admitiu, ele nunca confessou a prática do crime, mesmo tendo sido condenado. Osés, e é possível que um sujeito venha a ser condenado, mesmo sendo inocente? É possível. É possível, a gente vive no Brasil. A nossa realidade, né, do sistema de justiça que a gente tem, é possível. E toda hora a gente descobre pessoas que são condenadas, mesmo sendo inocentes, mesmo não sendo os autores do crime. Nesse caso específico, o psiquiatra perguntou ao apenado se aquele apenado, se o apenado tinha se arrependido do que ele tinha cometido. Mas me diga uma coisa: eu posso me arrepender de um crime que eu não cometi? Eu posso dizer, eu estou arrependido de um crime que eu não cometi, gente? Isso não existe. Você se arrepende de um crime que você cometeu, mas você dizer que se arrepende de um crime que você não cometeu, não existe. E aí ele disse: doutor, eu não me arrependo desse crime porque eu não cometi esse crime. Eu fui condenado injustamente. Eu não admito esta condenação, certo? Eu sei que eu estou cumprindo pena, mas eu não admito, eu não reconheço essa condenação, eu não reconheço essa acusação. E aí o psiquiatra colocou no laudo que ele produziu o seguinte fundamento, opinando lá, recomendando que ele não progredisse de regime. Por quê? Porque ele não tinha se arrependido. Ele não tinha se arrependido, ele não demonstrava este arrependimento, esse sentimento de arrependimento daquele crime, e por isso o psiquiatra entendeu que aquele indivíduo, ele não estava apto ao retorno, né, do convívio em sociedade, ou seja, ele tinha um grau de periculosidade em razão dele não ter sequer se arrependido do que ele fez. E o que é que acontece? O juiz nega o pedido de progressão de regime, porque lá no exame criminológico ele perguntou àquele indivíduo, aí perguntou ao apenado se ele se arrependia do crime. O apenado nunca reconheceu a prática do crime e por conta disso ele não admitia a prática do crime. Mas o psiquiatra que fez ali a avaliação entendeu que ele realmente não estava arrependido, não tinha esse sentimento de arrependimento, e isso influenciava ali na personalidade dele, e ele não estaria apto a progredir. E ele, de fato, o juiz negou a progressão por conta disso. Gente, mas percebe como é algo complicado?
como é algo perigoso, porque é muito subjetivo. É muito subjetivo. O sujeito dizer o seguinte: olha, tu se arrepende do que tu cometeu? O cara diz: mas eu não cometi isso, como é que eu vou me arrepender do que eu não cometi? Percebe? Então, o apenado, ele, além de ter sido condenado ali, muitas vezes, pode ser até injustamente, não estou aqui, depende do caso concreto, mas ele é obrigado a passar o cumprimento da pena toda, reconhecendo a prática do crime, mesmo quando ele entende que não praticou o crime, porque senão ele não vai progredir de regime. Isso vai ser uma dificuldade muito grande mesmo, na realização desses exames criminológicos, porque é algo que a gente percebe uma subjetividade muito grande em relação ao que se passa nas... às vezes tem critérios objetivos que os psiquiatras trabalham, né, que essa equipe multidisciplinar trabalha. Tem critérios objetivos? Tem critérios objetivos. Mas eu vejo que mesmo estabelecendo critérios objetivos, ainda assim a gente fica refém desta subjetividade, né? De um psiquiatra olhar para o sujeito e dizer: se ele não se arrependeu do crime que ele cometeu, um crime que ele nunca reconheceu, então ele não está apto ao retorno do convívio em sociedade. Então este é o segundo problema. E aí a gente vem para o terceiro, gente. Primeiro é estrutura do Estado para proporcionar o exame criminológico, que eu aqui já dei exemplo, passei 1 ano esperando a realização de um exame criminológico. 2, como é feito o exame criminológico, e aí a subjetividade deste exame criminológico. E o terceiro ponto, gente, que iremos analisar é esta alteração que exige a realização do exame criminológico. Se aplica aos casos anteriores à Lei 14.843, gente. Esta exigência da realização de exame criminológico, ela se aplica à Lei 14.843 de 2024. Vejo que antes não se havia esta exigência legal. O entendimento manifestado, inclusive sumulado, era de que o juiz poderia até exigir o exame criminológico, mas se ele exigisse, ele teria que motivar, ele teria que dizer por que ele exigiu. Aí a gente tem agora uma alteração na lei, que o juiz, a própria lei já determina que o exame tem que ser feito. Não é o juiz que vai avaliar se o exame deve ser feito e por que deve ser feito, mas o próprio legislador determinou como condição obrigatória. Nesse caso, o exame criminológico passou a ser obrigatório somente para os crimes cometidos posteriores à Lei 14.843 ou também para os crimes cometidos antes da vigência 14.843. A gente tem uma questão temporal da lei no tempo. E aqui, gente, eu fiz um estudo sobre isso, certo? Há muitas divergências quanto a isso, muitas divergências, mas os argumentos mais coerentes, né, os argumentos mais sólidos que eu encontrei é de que, neste caso, a exigência do exame criminológico, por força lá do artigo 112, parágrafo 1º, inserido pela Lei 14.843, não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência. Antes da sua vigência, não haveria uma obrigação da realização do exame criminológico. O magistrado poderia até determinar a realização, mas ele teria que motivar, diferentemente dos crimes posteriores, que esta condição ela passou a ser
obrigatória e tem que ser feito em qualquer execução de crimes cometidos a partir desta lei, o exame criminológico. E aqui, gente, nós precisamos saber que a lei 14.843, ela tem um caráter híbrido, ou seja, material e processual. Então, ela só retroage se for para beneficiar, ou se for para prejudicar, ela não retroage. Neste caso específico da lei 14.843, ela não retroage. Por que é que ela não retroage? Porque ela é mais prejudicial. Então, a lei 14.843, ela cria uma obrigação, uma condição a mais. E essa condição a mais é uma condição que piora a situação do apenado. Se ela cria uma situação a mais que piora, né, que condiciona um benefício àquele apenado, só se ele cumprir aquela exigência, então, de uma certa forma, ela está piorando a situação daquele indivíduo. E por conta disso, ela não retroage, porque não há uma retroatividade de lei para prejudicar o réu. Tá certo? Então, qual é o entendimento que eu acredito que vai predominar? É de que não há uma retroatividade da lei 14.843, porque ela é mais prejudicial ao apenado. E desta forma, por criar uma condição a mais, que é o exame criminológico, eu entendo que ela não vai retroagir. E este é um entendimento até mais favorável para o apenado, e com certeza é o entendimento que todo advogado criminalista que atua na execução de pena vai querer. É o entendimento que é o entendimento mais benéfico para o teu cliente. Tá certo, gente? Em relação ao exame criminológico, eu espero ter explicado tudo sobre esta inovação da lei 14.843, que determina, que obriga a realização do exame criminológico nos processos de execução, certo? Outro ponto que é objeto de alteração da lei de execução penal, artigo 114, inciso 2. Somente poderá progredir para o regime aberto quem apresentar pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de irresponsabilidade ao novo regime. Então, vejam, para você progredir aqui, tá dito, somente poderá, somente, é uma exigência, somente poderá progredir para o regime aberto. Então, o exame criminológico, ele também vai ser uma obrigação para progressão até para o regime aberto, né? Do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto deverá ser realizado o exame criminológico. E aqui ele diz, ó, fundados e deverá ter, ó, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Então, esta alteração reforça a exigência do exame criminológico. Até para os regimes abertos vai ter que ser realizado o exame criminológico. Isso é taxativo, está na lei, artigo 114, inciso 2. Obrigatoriedade do exame criminológico para se progredir do regime semiaberto para o regime aberto. Vamos lá para mais uma alteração lá do artigo 115. O artigo 115, ele passa a vigorar da seguinte forma: autoriza o juiz, né, o juiz de execução a impor, dentre outras medidas,
até mesmo a fiscalização eletrônica, mesmo em regime aberto. No regime aberto, gente, a maioria dos estados, na lei, o regime aberto deveria ser cumprido em casa de albergado. Lá no Código Penal tem disciplinando isso, né? O regime fechado em unidades prisionais de segurança máxima, de máxima e média, né? No regime semiaberto, colônias agrícolas e industriais, e no regime aberto seria casas de albergado. Só que em várias cidades, várias comarcas, o regime aberto, o sujeito ele acaba tendo que se recolher aos finais de semana em sua residência. Só que existe um detalhe. Qual é o detalhe? Ele não utiliza tornozeleira eletrônica no regime aberto. No regime aberto não há uma utilização de monitoramento eletrônico. O sujeito ele tem que estar em casa, ele tem que estar aos finais de semana em casa, mas ele não tem esta obrigação de estar monitorado eletronicamente. E aí o artigo 115 passa a dispor sobre a obrigação de monitoramento eletrônico no caso do regime aberto. Até no regime aberto hoje, ele coloca que tem que ser aplicado fiscalização eletrônica, tá certo? Poderá, né? Poderá, tá aqui, ó. Poderá. Não é obrigatório, gente. Não é obrigatório. Poderá. O que é obrigatório é o exame criminológico. No caso do regime aberto, o artigo 115 trata como uma faculdade, certo? Uma faculdade. Já tem juiz aplicando mesmo a pena tendo cometido o crime antes desta lei. Vai se ter aí na verdade, uma discussão, né, quanto à aplicação desta lei, no seguinte aspecto: essas exigências elas vão ser todas aplicadas às execuções anteriores, à vigência dela, ou somente posteriores, né? Gente, eu entendo que a maioria das alterações elas não vão retroagir. Por quê? Porque são mais prejudiciais ao apenado. Nesse caso específico do artigo 115, em que o juiz poderá determinar fiscalização eletrônica, mesmo em regime aberto, é algo que está relacionado a uma faculdade do juiz. Ele pode ou não, certo? Ele pode ou não. E aqui você está falando que já tem juiz aplicando mesmo a pena tendo cometido o crime antes desta lei. Então ele pode ou não aplicar, ou seria uma faculdade. E agora a gente vai falar um pouco sobre a saída temporária. Saída temporária. Qual é o objetivo da saída temporária, gente? O objetivo da saída temporária é promover um retorno gradual à sociedade, né? O sujeito ele está preso, certo? Na verdade, ele está sobre... você está falando que era sobre o exame criminológico. Então, você está falando que tem juízes já exigindo um exame criminológico para fins de progressão, né? E aí vai cair naquela discussão que a gente acabou de mencionar aqui, se seria aplicado aos crimes anteriores à vigência da Lei 14.843. Eu entendo que não. Que essa condição é uma condição prejudicial, é uma condição, né, que dificulta a vida do apenado. Então, eu acho, na minha concepção, que não é obrigado o exame criminológico. Eu entendo até que pode ser exigido com base lá na súmula 439, mas desde que ele demonstre na sua decisão a necessidade da realização do exame criminológico, como vinha acontecendo antes mesmo da Lei 14.843. Mas exigir o exame criminológico por
conta do que está disposto na Lei 14.843, ou seja, o exame criminológico ser uma exigência legal, eu entendo, eu vejo que só a partir da Lei 14.843, ou seja, os crimes posteriores os crimes posteriores, os crimes cometidos posteriores à vigência da Lei 14.843. É o que eu entendo, é o que eu acho que vai o que vai predominar, tá certo? Gente, é a saída temporária, retorno gradual à sociedade, né? Esta é a finalidade da saída temporária. O que acontece? O Congresso, ele tentou ali no seu projeto de lei retirar a saída temporária, porque lá na Lei 7.210 a gente tem três situações em que é possível a saída temporária, né? Lá no artigo 122, inciso 1, 2 e 3, no artigo 122. O que acontece? O Congresso, o objetivo do Congresso era retirar dois desses incisos, né? Interessante que com essa atualização legislativa aumentou as possibilidades de decisão do juiz. Tudo muito subjetivo e adequado ao caso concreto. Verdade, Sabrina. Essa questão do exame criminológico, como eu havia citado, é algo que torna a análise muito subjetiva, né? Muito subjetivo. Por exemplo, o que é analisado dentro desse cenário do exame criminológico? Você tem a própria lei 114 fala, depois que ele fala do exame criminológico, ele fala, ó, autodisciplina, baixa periculosidade e o senso de responsabilidade, que o sujeito tem um senso de responsabilidade. Então, quais são esses critérios para definir, né, esse senso de responsabilidade? Quais são os critérios para definir se o sujeito demonstra ou não arrependimento pela prática daquele crime? E se o sujeito entende que nunca cometeu aquele crime, ele vai ser obrigado a falar para o psiquiatra que se arrepende daquilo que ele não cometeu, simplesmente para ter direito a essa progressão de regime? E aí a gente cai, como você bem citou aqui, no cenário da subjetividade. Gente, voltando aqui para a saída temporária, a gente tem três hipóteses, né, da saída temporária, só que eles quiseram tirar o Congresso o inciso 1 e o inciso 3, deixaria apenas o inciso 2. Só que o que é que o presidente fez? Ele vetou, ou seja, permanece a possibilidade de saída temporária nas três hipóteses, pelo menos até o presente momento. Porque, como eu destaquei aqui no início da nossa live, de que é possível o Congresso ele derrubar esses vetos. É possível que ele derrube esses vetos. Então, nesse cenário, a gente tem hoje ainda a possibilidade de saída temporária nas três hipóteses, lá na hipótese do inciso 1, 2 e na hipótese do inciso 3, tá certo? E o Congresso quis tirar a hipótese do inciso 1 e inciso 3, e o presidente ele manteve essas três hipóteses. Quais são essas hipóteses? Visitar a família, o Congresso queria tirar isso, visitar a família. O sujeito, ele tem um direito ao longo do ano, ele tem direito a essa saída temporária. Qual é o objetivo da saída temporária? Como eu bem citei, é promover o retorno gradual à sociedade. O sujeito sai da unidade prisional, vai para a sua residência, para a sua casa, passa ali 7 dias, né, com a sua família e depois retorna para a unidade prisional. Esta saída e depois esse retorno para a unidade prisional,
o legislador entende que isso promove um retorno gradual, né? Aquilo que ele está preso há tantos anos e de repente já sai ali da unidade prisional, já tem aquela liberdade mais ampla. Não, não é assim. O legislador estabeleceu essa hipótese da saída temporária como uma forma de que ele retorne gradualmente a esse convívio, né? E aí ele vai ter durante um ano, ele vai ter o período em que ele sai da unidade prisional, fica em casa durante 7 dias e depois ele retorna. E aqui, gente, existe uma situação. Vamos lá. O primeiro inciso é a visita familiar, né? Então, segundo é participação em atividades que concorram ao convívio social, né? Que concorram ao convívio social em regime semiaberto, por entender que é necessário para a garantia da ressocialização. Deixa eu só abrir aqui a Lei 7.210, artigo 122. Pronto. Inciso 1, a visita à família. Inciso 2, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como da instrução do 2º grau superior na comarca do juiz das execuções. E o inciso 3, a gente tem a participação em atividades que concorram para o retorno do convívio social. Como eu bem citei, o Congresso ele queria tirar da lei o inciso 1, que era o sujeito sair, né, para visitar a família, e o inciso 3, que seria a participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Manteria só o inciso 2, que é frequência a cursos profissionalizantes. Antes, gente, esta saída temporária ela era vedada para os crimes, né? Os crimes hediondos com resultado morte. Então, se era crime hediondo com resultado morte, a partir do pacote anticrime de 2019, da Lei 13.964, ele não poderia ter direito a esta saída temporária. Só que, a partir da Lei 14.843, de 11 de abril, passou a ser fator impeditivo de saída temporária, gente. Crime hediondo, continua o crime hediondo. O sujeito que comete crime hediondo, ele não tem direito à saída temporária. Mas agora ele colocou ou crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Gente, isso daí vai delimitar muito mesmo. Restringir muito as possibilidades que se tem para deferir o pedido de saída temporária. Por quê, Oséias? Porque a maioria dos crimes praticados, eles são praticados com violência ou grave ameaça. Então, a quantidade de execuções, a quantidade de processos de execução onde não vai ser permitido a saída temporária, vai ser um absurdo. Por quê? Porque não é mais só o crime hediondo com resultado morte. É qualquer crime hediondo e qualquer crime que for praticado com violência ou grave ameaça. Essa restrição, ela vai impedir essa saída temporária em diversos processos. Como concluir também, crimes com violência e grave ameaça, o que vejo como medida drástica, dentre o rol dos hediondos também se inclui os equiparados. Exatamente isso. Eu vi Sabrina, eu vi uma manifestação no seguinte aspecto, porque quando a gente tem que diferenciar o que é crime hediondo e tem um crime equiparado a hediondo, certo? Tem um crime hediondo e o crime equiparado ao hediondo. O crime hediondo, por exemplo, o homicídio qualificado é crime hediondo? É crime hediondo. Mas o tráfico de drogas é crime hediondo? Não é crime hediondo. A expressão correta, ele é equiparado a hediondo. Só que o que é que acontece? No artigo
122, parágrafo 2º, ele fala apenas do impedimento da saída temporária para os crimes hediondos. Ele não fala hediondos e equiparados. Ele só fala em hediondo. E aí isso dá margem a uma discussão no seguinte aspecto. Olha, o legislador, ele sempre tem o cuidado, e se você for olhar na lei dos crimes hediondos e ou outras legislações, ele sempre tem o cuidado de tratar crimes hediondos e equiparados. Mas neste caso específico, e eu acredito que por conta de um erro legislativo, não foi intencional, eu acredito que o objetivo do legislador seria também abranger os crimes equiparados a hediondos, mas por um descuido, por um erro, não contemplou no dispositivo do artigo 122, parágrafo 2º, eu entendo que se a gente for fazer uma análise, uma interpretação restritiva, né? Se a gente for fazer, na verdade, uma interpretação literal do artigo, não cabe crime, não se aplica aos crimes equiparados a hediondo, né? Por quê? Porque o legislador não trouxe a expressão equiparados, certo? Mas eu acho que isso foi um erro do legislador. Eu entendo que isso foi um erro do legislador, quando ele não trouxe a expressão equiparados, certo? E eu acho que eles vão manter o entendimento que também se abrange os crimes equiparados. Eu acho que o Supremo vai por essa linha de entendimento, apesar de que para a gente fazer uma interpretação, a gente tem que sempre buscar uma interpretação mais benéfica para o apenado. Até porque a gente tem que, o fim da execução de pena é promover a ressocialização. Então, os institutos incluídos dentro da legislação da execução de pena sempre tem que ser interpretados em benefício aos apenados. Por isso que eu digo que, se a gente partir desse pressuposto da interpretação ser sempre essa interpretação mais benéfica, a gente não pode fazer uma abrangência no aspecto de querer colocar os equiparados dentro do impeditivo do artigo 122, parágrafo 2º, que não permite a saída temporária em casos de crime hediondo, certo? Eu entendo que se o legislador não colocou, se por erro dele ou se foi intencional, não está lá. E aí eu não posso impedir para os equiparados. Mas eu acho que o que a gente percebe aí pelos tribunais superiores, há uma grande possibilidade de que eles venham a fazer essa interpretação extensiva ao ponto também de incluir esses crimes equiparados. Tá certo, gente? Gente, basicamente é isso, né? A gente tem mais de 1 hora de live e eu quero agradecer a todos vocês e deixar aqui para vocês, gente, a mensagem, né? Na verdade, um convite. A partir da segunda-feira nós iremos estar lançando a nossa imersão, né? O Código Secreto da Execução Penal. A gente vai ter um evento, 10 horas de imersão trabalhando só sobre execução de pena, né? Como enxergar, como atuar em uma execução de pena, faturando altos honorários, né? Osés, eu vou atuar fazendo pedido de progressão, livramento condicional. Isso não vai te fazer ganhar ou ferir altos honorários. Isso não vai, certo? O que vai te fazer, o que vai você fazer
o que vai te fazer auferir altos honorários é aquilo que a gente vai trazer dentro da nossa imersão no dia 25 de maio, aqui em Sobral. Se você tiver interesse, a partir de segunda-feira a gente vai disponibilizar aí nas nossas redes sociais, e eu tenho certeza que vai ser um evento que vai te possibilitar um conhecimento estratégico na atuação da execução penal, tá certo, gente? Essa nossa live ela vai estar disponibilizada posteriormente no YouTube. Depois, se você quiser assistir novamente, ou para quem não assistiu, se você quiser encaminhar para as pessoas que não assistiram e tal, ou indicar a nossa live, a gente conta com o apoio de vocês, e nosso objetivo é toda sexta-feira estar aqui trabalhando temas voltados aí para nossa advocacia criminal. Ontem eu passei praticamente a noite toda na delegacia, na atuação lá, em uma situação bem complexa, né? Ainda estou cansado, ainda com a ressaca do trabalho de ontem, mas a nossa obrigação é de estar toda sexta-feira aqui no Instagram, e eu tenho certeza que futuramente a gente irá melhorar mais ainda esse nosso contato, levando para o YouTube, fazendo algo ao vivo também no YouTube, para que a gente possa disponibilizar slides, né? Os slides de textos de lei, né? De decisões, porque às vezes a gente fala e cita jurisprudência, cita decisões, e isso você acaba não captando, porque acaba sendo muito rápido. Mas a gente está trabalhando isso para que a gente possa possibilitar a vocês, e até mesmo de forma mais didática, um conhecimento aprofundado sobre aquilo que a gente vem trazendo ao longo das dos nossos encontros. Tá certo, gente? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira.